Bom dia, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fatores de risco para infarto. E para hoje eu escolhi um caso que eu atendi ontem, por coincidência, um caso muito ilustrativo, elétricos lindos, que eu trouxe para vocês, para a gente discutir hoje. Que é o paciente JJS, masculino, 48 anos, natural de Vitória de Santo Antão, de Pernambuco. Ele era previamente assintomático, já tinha um histórico prévio de tabagismo, de, segundo ele, menos que 5 anos, há mais de 10 anos, ex-etilista, também há mais de 10 anos, e nenhum outro fator de risco conhecido, porém não era um paciente que costumava medir a pressão, colher exames de sangue, né? Então, a gente tem essa limitação aí também que então ele não era daqueles pacientes que costumavam fazer rotina e de acompanhamento, né, clínico, mas aí de repente, no dia 13 de maio, ele teve uma dor precordial de forte intensidade que motivou aí a procurar o Mário Gatti. O eletro da chegada era das 3 da manhã, ele já mostrava um supradesenvelamento de segmento ST e ele foi trombolizado. Não sei exatamente a droga, né, possivelmente uma autoplase, e aí o eletro, tem um eletro lá de pós-trombólise, aproximadamente 2 horas pós-trombólise, das 5 da manhã, com critérios de reperfusão, então melhorou a dor, melhorou o supra, mas aí dali, depois de 1 hora, às 6 da manhã, ele voltou a ter dor e voltou a suprar o eletro. E aí ele foi encaminhado para fazer uma angioplastia de resgate, né, e ele foi submetido a cateterismo, tinha uma lesão aí moderada na coronária direita, foi feita angioplastia, porém era um paciente com doença, coronariopatia grave, triarterial, e foi optado por tratar a lesão culpada na ocasião e programada ali há 1 mês a revascularização cirúrgica. E aí, em julho ele foi convocado para fazer uma cirurgia eletiva, né? Fez 3 enxertos, 2 mamárias, uma mamária para descendente anterior, uma para diagonal, uma safena para marginal. Evoluiu bem, ele falou que logo após a cirurgia, a orientação era de retornar a atividades normais aí dali a 30 dias, mas ele trabalha como gesseiro, então ele carrega umas placas aí de 20 quilos no trabalho dele, né, para segurar a placa assim, né, para poder fixar. E então ele conseguiu voltar à atividade aí recentemente, né, tem 1 mês mais ou menos, com alguma dor aí relacionada ao movimento, mas sem outras queixas cardiovasculares. Veio para consulta com pressão 115/70, frequência de 64, sem anormalidades ao exame físico, boa evolução da cicatriz, e usando enalapril 5 de 12 em 12, carvedilol 6,25 de 12 em 12, AS, atorvastatina 80 mg, clopidogrel e pantoprazol. E bem assintomático. Então, acho que o interessante desse caso, primeiro, né, essa questão do homem, né, perto aí depois dos 40 anos, né, que é um fator de risco importante para doença coronariana, né, e a gravidade, a despeito aí de poucos fatores de risco, de pouco tempo de tabagismo. Eu fico devendo aí o perfil lipídico, que eu não tenho ainda, né, ele não veio com exames de sangue, né, então é uma coisa também interessante, né, que esse paciente não passou pelo posto de saúde antes de vir comigo. Ele veio direto de uma vaga cross e a própria PUC encaminhou, né, então também é uma outra coisa, né, ele foi para a cirurgia em julho e só está sendo visto por alguém agora. Ele chegou a passar dali a 30 dias com um cirurgião, mas que só viu a cicatriz, né, e agora que está vendo como é que ele ficou. Questão de medicação, da pressão, dos fatores de risco. Aqui é o eletro, então, da chegada, né? Então, a gente vê aí bem típico, né? Supradesenvelamento, segmento ST,
nas derivações que enxergam a parede inferior. Então, aqui D2, D3, AVF, né? E uma imagem em espelho aqui na parede septal, né? E aí, se a gente for ver aqui também, tem na parede lateral, né? E aqui, V7 e V8. A gente enxerga também. V3R e V4R não estava suprado, né? Mas a gente sempre lembrar que infarto inferior, existe a possibilidade de ter infarto de VD mesmo sem supro de V3R e V4R. Então, a gente tem uma aulinha aí sobre síndrome coronariana, né? Então, lembrar que medicações que podem reduzir a pressão, como morfina e nitrato, evitar de fazer um quadro desses na emergência. E esse daqui é o eletro das 5 da manhã, né, com resolução de supra, né, a gente vê que já ficou aqui uma ondinha aqui na parede inferior, mas basicamente parece aí que teve sucesso a trombólise. Porém, em seguida, ele voltou a ter dor e voltou a suprar aí as mesmas derivações inferiores, e aí isso motivou aí um encaminhamento para um cateterismo aí de urgência. Por sorte, também ele tinha essas imagens, essas fotinhas que geralmente não ficam com ele, né? Então, por acidente, ele tinha essas fotos, né? Então, a gente vê essa coronária direita, né? Então, a gente vê aqui lesões aí importantes, aí no terço proximal para o médio, né? E foi optado aí por tratar com stent, né? Então, esse daqui é a fotinho da posição do stent, um stent longo, né, uma coronária de bom calibre, e aqui é o resultado pós-angioplastia, né? Então, a gente vê aqui aparentemente bem expandido, né? E foi tratada a lesão aguda. Eu não tenho a foto das outras lesões, né? Então, ele tratou essa lesão aí acupada, né? E aí ficou com lesões residuais na descendente anterior, né? O ramo intermédio, segunda diagonal e primeiro marginal. E aí o que eu trouxe para a gente discutir hoje, e aí na sequência aí da nossa discussão de ontem sobre o tabagismo, é esse estudo, né, que é o Interheart, uma subanálise dos países da América Latina, que traz aí a associação dos fatores de risco para infarto do miocárdio. A gente teve aí uma participação aí de alguns pacientes aqui no Brasil. Resumidamente, eram 1.237 pacientes nessa subanálise, que foram admitidos no primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio, e aí o infarto aí documentado, com alteração eletrocardiográfica e evolução compatível com o infarto, e marcadores de necrose positivos. E 188 controles pareados por sexo e idade, que estavam neste mesmo serviço por outra condição que não infarto, foram selecionados para serem os controles aí desses pacientes. Na América Latina foram incluídos pacientes na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Guatemala e México. E aí o resumo, né? Fatores como estresse psicossocial, hipertensão, diabetes, tabagismo, aumento da relação cintura-quadril, aumento da razão, a poliproteína B e a poliproteína 1, que a PB é a proteína correspondente àquela mais aterogênica, né? E a 1 é a fração mais protetora, né, para aterogênese, né? Então, uma maior fração de A por B foram preditores aí de aumento de risco de infarto. Consumo diário de frutas ou vegetais e exercício regular, e aí considerado 4 horas, mais de 4 horas por semana, reduziram o risco de infarto. Obesidade abdominal, dislipidemia e tabagismo foram associados a alto risco atribuível populacional. E aí, somados, eles correspondem a 88% do risco atribuível populacional, né? O que isso quer dizer? Que são fatores aí em comum dessa população que desenvolveu o infarto, né? Então, assim, talvez a gente, controlando esses fatores de risco, o risco aí desses pacientes aí seria reduzido significativamente de evoluir e entrar em infarto, né? E aí, o que a gente mostra
ele fez um comparativo também, que esse estudo Interheart, ele incluiu países aí da Europa, né, de outros continentes também, países desenvolvidos, né, e aí ele faz um comparativo desses outros países com os países da América Latina. E aí a gente vê que o fator de risco mais prevalente foi a obesidade abdominal, né? E que dos controles, né, daqueles que não internaram com infarto, 48% estavam no terceiro tercio, né, no mais alto tercio, né, comparado a 31% nos outros controles de outros países, né? Então, mesmo os pacientes não infarto já tinham um fator de risco de obesidade abdominal aí importante, mais prevalente do que em outros países. A prevalência de tabagismo atual ou pregresso já também de 48% no grupo controle, né? E que teoricamente, similar em outros países, né? E o terceiro fator de risco mais prevalente foi a dislipidemia, né? 42% dos controles estavam no terço superior, né? E comparado a 32% em outros países. A hipertensão era de 29% nos países da América Latina, que também foi maior que os 20% de outros países. O consumo de frutas e vegetais foi referido aí por 43% dos pacientes. O consumo diário de frutas ou vegetais, de frutas e vegetais, na verdade, foi de 40%. E exercício era realizado regularmente apenas por 22% dos pacientes, que essas últimas frequências aqui são similares a outros países que participaram também do Interheart. E aí aqui, o estilo de vida saudável, né, que seria evitar o cigarro, ter um exercício regular, consumir regularmente frutas e vegetais, foi associado com uma proteção de 0,25, né, e que variou de 0,13 a 0,48, indicando que a maioria, né, do risco para infarto na região, né, da América Latina pode ser evitado com modificação de estilo de vida. Olha o impacto aí da proteção, né, da redução de eventos, né, potencialmente redução de eventos, com simples adoção de estilo de vida saudável. E aqui eu trouxe os números, né, então é só para a gente avaliar aí ponto a ponto, né, de cada fator de risco, né. Então, essa relação, né, ApoB, ApoA1, já é, assim, consagrada, né, que é um forte preditor aí de eventos. E ele reflete justamente um alto LDL, um alto fração de colesterol aterogênica, né, e também, quando você tem aquele marcador do HDL baixo, né, que é a fração de colesterol protetora, esse índice ainda fica mais importante, né? E que o perfil aí de pacientes que são encontrados com síndrome metabólica, né? Síndrome metabólica. Então, aqui, olha, razão o risco, né, desses pacientes, né, na América Latina, com essa fração ApoB, ApoA1, 2,3, né, aumenta em 2,3 vezes o risco de infarto, né, e o risco atribuído populacional aí de 40%. Né. Tabagismo, né, na América Latina, quanto em outros países, de 48% nos controles, né, e o risco aí de 2 vezes também o aumento aí do risco de infarto, né, na América Latina. Diabetes, né, uma incidência aí de 9%, né, nos controles, aumenta o risco aí de 2,6 vezes aí, o risco de infarto, hipertensão, 2,8, e aí outros fatores, aqui é o índice de cintura quadril, né, 2,49, aí outros fatores que a gente às vezes esquece, mas que também comprovadamente aumentam o risco de infarto, né, depressão, sensação de estresse permanente,
E aí ele coloca outros índices também, né, a percepção de controle da situação e tudo mais, são fatores aí que influenciam aí significativamente também. Aqui, principalmente a questão do estresse, né, então aqui a gente nota que a depressão teve uma associação moderada, mas não significativa aí de risco para infarto. Mas aqui o estresse, né, que medido por alguns scores aí padronizados, foi aí importante, aumento de 2 até quase 4 vezes aí o risco de infarto. E aí, assim, tem um fator confundidor, que isso daí foi avaliado na fase aguda, né? Então, a própria situação de infarto já é estressante, mas considerando aí as limitações dessa informação, também houve relação aí com o infarto. Aí, por outro lado, o exercício físico regular foi protetor, né, uma redução aí até próximo de 50% aí, do risco de infarto, né? Consumo de álcool teve aí um efeito neutro, em alguns estudos até chegou a ser protetor, aqui na verdade na corte toda, nos outros países do Interheart, ele teve um fator aí também protetor, mas aqui no Brasil, na América Latina, não. Consumo diário de frutas e vegetais, né? 0,6, né? O fator protetor, né? E todos os fatores de risco combinados, 63 vezes, né? Seria isso. E aí um risco atribuível populacional de 88%. Aqui ele faz uma discriminação, né, uma avaliação em separado de homens e mulheres, né? Então, a gente vê que, na verdade, é bem semelhante, né? O fator ApoB e ApoA1 parece mais importante nas mulheres, o status de cigarro não tanto, a questão do diabetes mais em mulheres, né, porque a gente vê uma incidência maior de diabetes nessa população de mulheres também, né, hipertensão também mais importante nas mulheres, e aqui também, mais controles também hipertensos, né, o índice de cintura quadril, importantíssimo, né, nas mulheres, 4,1, mais do que nos homens. Aí a questão da depressão também teve uma relação neutra, né? O estresse permanente significativo em homens, mas em mulheres, mas principalmente nos homens, né? O exercício físico regular, igualmente protetor em homens e mulheres. O consumo de álcool também igualmente neutro para homens e mulheres, e o consumo de frutas e vegetais aí protetor também para homens e mulheres. E aqui a diferenciação entre os países, né, os principais países aí que contribuíram para esses resultados, né, e aqui o Brasil, né, então os resultados do Brasil, ele está no meio do caminho, né, desses 4 países, né, que foram comparados, né, aqui todos os fatores a gente não vê aí uma diferença significativa, né, talvez aqui essa relação aí com a pressão arterial, né, o mais importante, né, o marcador, e os outros fatores aí mais ou menos semelhantes. Tá? Aqui é interessante, né, ver a questão da obesidade abdominal, né, então a gente vê quanto maior, né, a relação cintura-quadril, né, então, a diferença dessa comparação é o primeiro tercio, né, então, primeiro tercio versus segundo tercio, então, 1,43, e aí já no terceiro tercio, 2,4, né, aqui é a mesma coisa, né, 1,29 do primeiro versus segundo, e aqui o primeiro versus o terceiro tercio. Então, quanto maior a relação cintura-quadril, maior o risco de infarto do miocárdio. Né? Então, quando a relação cintura-quadril está no terço superior, isso foi observado na amostra total do Interheart em 46,8% dos pacientes na América Latina. E no Brasil, chega a 61,2%
dos controles, né? Então, isso são os controles. A gente tinha citado os 46% na América Latina, e no Brasil é de 61,2%. A questão do cigarro, né? Então, independente de já ser fumante prévio, né? Ou atual, né? Existe aí um aumento do risco, né? E quanto maior, se é um fumante ativo, é muito mais do que um fumante prévio, né? Fumante que já largou o cigarro. E quanto maior a carga tabágica, também maior o risco aí associado a um infarto, né? O risco de acontecer infarto. Né? Então, aqui você vê aí perto aí de 8, 10 vezes, né, o risco para pacientes que consomem aí mais que 20 cigarros por dia. E aí a conclusão, né, que as intervenções direcionadas ao controle dos fatores de risco comportamentais, redução da pressão arterial e tratamento da dislipidemia podem ter grande impacto no risco de infarto na América Latina. E aí eu trouxe para vocês também uma proposta do que a gente faz aqui, que eu faço, na verdade, com os meus pacientes, e pode até ser que algum de vocês tenham recebido esse cartãozinho, que a gente não tem aqui na atenção, né, secundária, na atenção especializada, nenhum formulário aí de cartãozinho do hipertenso. E você sabe que é muito comum que os pacientes não frequentem o centro de saúde, né? E não tenham esse acompanhamento, não tenham esse hábito de fazerem o controle da pressão, né? Então, eu tenho pedido para todos que eles façam esse controle. Claro que a gente tem alguns pacientes que isso é mais fácil, outros que é mais difícil. Mas eu tenho feito, em geral, colocado isso daqui e também com um guia, né, para os familiares, para quem cuida desse paciente, para ter uma noção do que é o que a gente quer, né, o que é perigoso, o que tá bom, né, e principalmente nesse período de pandemia, que a gente tinha, assim, falava para o paciente, olha, vai no posto, né, vai fazer seu controle da pressão, e aí hoje em dia a gente tem essa restrição, né, dos pacientes de alto risco, que eles mesmos não querem se expor, né, então eles veem isso como algo perigoso ainda, apesar de a gente falar que é mais importante que você cuide da sua saúde, né, do que o risco aí de você se contaminar, então vá de máscara, use álcool gel, né, fique distante aí das pessoas, tente evitar aglomeração, mas não deixe de se cuidar. Então, a opção aí para esse período de pandemia é o controle da pressão em casa, né, e aí eu até coloquei uma fotinha de um aparelhinho que a gente considera o mais adequado, né? Então esse que tem o manguito de braço e não de pulso, que ele é mais fidedigno as medidas dele, né? Então essa é uma marca que a gente costuma usar em pesquisa. Então geralmente ele é um equipamento certificado, calibrado, e a gente tem medidas confiáveis. Caso o paciente não possa, né, levar esse aparelho, né, então, comprar esse aparelho, a gente orienta que ele use o que ele tem, e se houver dúvida, né, tanto para alta quanto para baixa, né, eu não sei se ele está medindo direito, que ele vá ao centro de saúde com o seu aparelho, e aí confronte as medidas, a gente avalia se é uma medida que ele está trazendo no aparelho dele é confiável, é correta ou não, né. E aí, às vezes, é uma questão de mandar calibrar novamente, ou até de troca do aparelho, tá? Então, aqui, o que é considerado ótima, né? E aí, aqui a gente fala para o paciente também de alto risco cardiovascular, né? E o paciente cardiopata. E aí, lembrando também do nosso paciente infartado, né? Recém-infartado, vascularizado, né? O que a gente quer para esse paciente? Eu quero uma pressão 12/8 com 60 de frequência, é isso. Até 9/6,55, e aí aqui eu coloquei uma pressão baixa, um alerta, né? Olha, se ela tá ficando muito mais para baixa, né, é importante você conferir se é isso mesmo e procurar o seu centro de saúde, né? Passar por uma consulta, porque às vezes o paciente ele não é hipertenso e a gente coloca medicações que são hipotensoras, né? Então, não com o objetivo de reduzir a pressão, né? Por exemplo, enalapril, está com 10 miligramas de enalapril. Qual que é o meu objetivo? Melhorar o remodelamento desse paciente, o paciente teve um infarto no supra, né? Então, eu quero que ele tenha uma boa cicatrização, que ele não fique dilatado, né? Que ele tenha
uma boa recuperação pós-infarto e também que reduz o risco de novos eventos, né? Então, além do efeito no remodelamento cardíaco, o IECA, ele tem um efeito importante em melhorar a função endotelial e reduzir eventos futuros da mesma forma, tá? Então, mesmo que a mínima, se ele tolera, né, dentro dessa faixa aí, entre ótimo e antes de ficar muito baixa, e sem sintomas, né, sem hipotensão postural, a gente mantém essa droga, tá? E aí, se caso a gente introduziu a medicação, aí no primeiro retorno foi tudo bem, começou a baixar demais a pressão, a gente orienta, vá no seu centro de saúde, e aí pode ser que, tá ficando hipotenso, não tolera a medicação, suspenda a medicação. Muito mais baixa, 8 por 5, 50 de frequência, aí com tontura, mal-estar, né? Importante, talvez, até passar por avaliação médica. E aí a gente orienta, se necessário, né, solicitar, entregar esse cartãozinho e falar, olha, eu faço acompanhamento na Policlínica, com a doutora Sheila, e aí ela me orientou a procurar aqui, se caso não estivesse bem, né, e deu esse cartãozinho. Então, a orientação nesse caso é o paciente chegar, né, com esse cartãozinho, com aí achados aí que exijam aí alguma medida, que discuta o caso, e aí a gente pode dar as orientações, né, e também fornecer uma orientação de retorno mais precoce, né, às vezes esse paciente ficou com um retorno em 6 meses, vai precisar de um retorno mais precoce, a gente já fornece a data aí para ele retornar aqui, tá? Da mesma forma, a pressão alta, né, então, no caso dele, a pressão estava ótima, estava 11 por 7,5, né? Então, bem, mas eventualmente pode acontecer do paciente vir com pressão mais alta, então aí a gente também orienta a manter o controlinho aqui da pressão, 16 por 10, acima de 90 de frequência cardíaca, e tentar procurar o centro de saúde, e com esses parâmetros aí, 18 por 11, 100 de frequência, talvez aí passar por avaliação médica, mesmo que ainda não tenha sintomas, porque o risco, né, de descompensação e de eventos para esses pacientes, aí, principalmente nessa faixa de atenção, é muito grande. Então, a gente não precisa, às vezes, encaminhar para o pronto-socorro, mas a gente precisa fazer algum ajuste terapêutico, né, mexer na medicação, adicionar medicação, né, ajustar o beta-bloqueador, então, coisas que a gente pode fazer ambulatorialmente e que a gente, com certeza, vai prevenir aí recorrência de eventos ou até de ocorrência de eventos, tá? Então, em geral, eu anoto a pressão da consulta e aí eu ensino, né? Primeiro número, a pressão máxima, o do meio é a mínima e a última é a frequência cardíaca. Então, eu oriento aqui a anotar, máxima, mínima é a frequência cardíaca, e eu incluo aqui a questão da caminhada como uma prescrição, tá? A gente não faz uma recomendação, é bom você caminhar. Falando, não, caminhe porque você precisa caminhar. Assim como você precisa do seu remédio, do seu AS, da sua estatina, caminhar é terapêutico e previne complicações cardiovasculares. Ele melhora aí a evolução, né, do paciente. O paciente que caminha e pós-infarto, ou mesmo como prevenção primária, vive mais e vive melhor, isso já é comprovado. E aí, no estudo que a gente mostrou, é que aí o que foi considerado protetor foi uma atividade física moderada, intensidade, pelo menos 4 horas semanais, tá? Então, a recomendação que eu dou é que seja 30 minutos diários, né? Então, segunda a sexta, dá 150 minutos, né? Já dá pelo menos alguma coisa, né? Mas se conseguir aí 1 hora, né? Todos os dias, aí tá excelente, né? Mas o que eu falo é que consiga 5 minutos, comece, faça, tá? E aí, aos pouquinhos, ele vai conquistando aí mais autonomia, né? Mais aí prazer em fazer essas caminhadas, né? E da mesma forma, a caminhada, ela funciona como uma monitorização, né? Como se você fizesse um teste ergométrico todo dia, né? Mas claro, né? Com uma intensidade menor, né? E aí visando atividades da vida diária, né? Então, não é para ele pegar e correr no taquaral. Não é para correr, é caminhada, né? E aí a orientação que a gente dá é seguir aquela escala de Borg, né? Da média, né? Então, é o tanto que você consegue caminhar e conversar, né? Falar frases completas, mas se você quiser cantar, você vai cansar um pouco, né? Então, entre o falar frases completas e antes de cantar, né? Então, é mais ou menos esse ponto. Se você está caminhando e está
e não consegue falar frases completas, né, fala entrecortada, tá demais, aí tem que diminuir o passo. E aí outros pacientes, dependendo aí da condição, a gente pode orientar o controle por frequência cardíaca, né, que aí a gente pode orientar aquele polar, né, aquele aparelho de avaliação da frequência, e aí a gente orienta qual que é a frequência máxima, qual que é a frequência boa, né, para manter aí as atividades aí, os exercícios, né. E aí, se o paciente é um paciente que já é anginoso, crônico, e a gente já está tratando com antianginoso, é importante que a gente monitore como é que está a evolução da angina, né. Então, se ele está caminhando, tem um pouquinho de dor, ele para, melhora, tudo bem, né? Então, parou, melhorou, no dia seguinte tenta de novo. Alguns pacientes eles ficam com sustrate, né? Aquele remedinho que a gente põe embaixo da língua, né? Como um SOS, um resgate, né? Se é um caso, por exemplo, recente, angioplastia, multiarterial, já revascularizou, e aí a gente não tem vaso aí para ser revascularizado, e a gente vai tratando clinicamente a angina, né? Então, também monitorar a questão da angina. O inchaço, né, geralmente membros inferiores, aí a gente orienta, né, o que é um inchaço? Um pouquinho é quando você põe a meia e fica marcadinho. Estar médio é porque você não consegue calçar o sapato, né, ou fica a marca lá da sandália, né, então a gente anota, pede para anotar o quanto que está inchado, e principalmente também o controle do peso para pacientes com insuficiência cardíaca, né, é um bom parâmetro. Geralmente o aumento excessivo do peso ele vai preceder aí a descompensação, né? Então, o paciente de um dia para o outro começa a aumentar 1, 2, 5 quilos, então ele já é um preditor aí de descompensação da insuficiência cardíaca. Então, uma forma boa aí de prever, e aí entrar com diurético, aí reforçar medidas aí de dieta hipossódica e tudo mais. E aí, nesse cartãozinho também, a gente faz as orientações para o paciente, né? Guardar o cartão, não ficar sem remédio, levar para o médico, né? Quando passar em consulta, ter uma reserva de remédio em casa, né? Então, não deixar o último comprimido na sexta-feira à tarde, que você não vai conseguir o posto de saúde para pegar. Então, providenciar aí, ter uma reservinha aí de remédios, para não ficar sem. Se vai trabalhar, né, esquece do remédio. Então, tem que ter um de cada dos seus remédios que você tome, que por acaso você saiu correndo, né, e você tem pelo menos um remédio ali para você tomar, né. A receita de uso contínuo, então, sempre reforçar para o paciente que vai precisar sempre desses remédios, né, e que acabou o remédio, pegue novamente, se acabou a receita, renove a receita. Às vezes a gente tem pacientes que vêm retorno anual, então a renovação é no posto, caso não seja retorno anual, a gente renova a cada 6 meses na consulta, tá? Os lembretes de caminhada, reduzir o consumo de industrializados, e aí tem que falar, assim, bem detalhado, porque às vezes o paciente fala, eu tenho suco de uva integral, né? Não, suco de uva integral é ruim, né? Tudo que vem na garrafinha, no pacotinho, na caixinha, pozinho, né? Tangue, né? Então tem pessoas que acham que é ótimo o tangue, né? Então embutido, salame dela, linguiça, refrigerante, suco de caixinha, suco de garrafa, evitar, né? Ao máximo. Evitar o jejum prolongado também, controlar o peso. Se tiver alguma mudança de sintomas, ter o hábito de procurar o centro de saúde, né, que lá é o local aí mais próximo de casa, né, e os sinais de emergência, dor no peito que não melhora, dor no estômago, suor frio, vômito, falta de ar, desmaio, falta de ar mesmo e repulso. E esse daqui a gente põe uma identificaçãozinha básica, né, o centro de saúde que e eu pus um resumo, né, mais ou menos de uma forma fácil, né, de entender. Então, aprendi que meu coração precisa de mais atenção porque tive infarto, né, com supra, eu coloco aqui as informações, né, básicas, né, e aí eu coloquei essa questão dos remédios, principalmente para quem não tinha o hábito de tomar remédio, né, então para que eles vejam de uma forma mais positiva a questão do uso de remédios, né, que é uma condição nova, e principalmente para o nosso paciente aí recém-infartado, recém-revascularizado, né, então a vida inteira dele mudou aí nos últimos 6 meses, então é importante que ele tenha uma boa relação com os remédios, né, e veja eles como uma ajuda aí, como uma coisa boa. Eu falo que são as vitaminas para o
coração, né? Para que ele não viva, não tenha aí esse pesar de ter que tomar remédios e depender de remédios, né? Então, o remédio é para melhorar o coração, para fortalecer o coração, né? Para que ele possa fazer as atividades dele sem se cansar. E é isso, gente. Hoje é uma discussão um pouquinho mais breve e eu deixo aqui o convite para vocês assistirem a aula do Dr. Gula, que a gente fez ontem. Deixa eu só sair aqui. Ontem a gente fez uma discussão, né, com o Dr. Gula aqui, sobre tabagismo e a questão motivacional, a questão aí dos hábitos de vida, tá? Eu vou deixar o link aqui no grupinho, tá bom? E aí vocês, se quiserem aproveitar esses minutinhos, na verdade o vídeo ele ficou com 30 minutos, mais ou menos, tá? Então, se vocês quiserem aí dar uma olhadinha no vídeo dele, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui também o link para avaliação da atividade, para vocês responderem para mim, tá bom? Obrigada aí a todos.